Meu querido filho, minha querida filha, você abriu este vídeo hoje à noite e eu preciso que você entenda uma coisa desde já. Isso não foi por acaso. Não foi o algoritmo, não foi a sorte, não foi coincidência. Fui eu quem colocou este vídeo na frente dos seus olhos, porque esta noite é uma noite diferente de todas as outras que você já viveu. Esta noite, o céu se organizou especificamente para falar com você. E o que eu tenho para dizer muda tudo. Você já passou por noites em que o peso das contas parecia maior do que a sua capacidade de respirar? Você já ficou olhando para o teto, no escuro, sem conseguir dormir, com a mente cheia de números que não fecham, de dívidas que crescem, de promessas que não se cumpriram? Você já sentiu aquela angústia silenciosa de olhar para o seu saldo bancário e sentir o coração apertar? Não de raiva, mas de desespero mesmo. Aquele desespero que você não conta para ninguém porque sente vergonha, porque acha que é fraco, porque não quer preocupar quem você ama. Eu sei que sim, eu vi. Eu estava lá em cada uma dessas noites. Eu ouvi cada oração murmurada com a voz embargada. Eu senti cada lágrima que você segurou para não chorar na frente dos seus filhos, do seu cônjuge, dos seus pais. Eu estava ali quando você pagou uma conta e deixou de comer direito. Eu estava ali quando você tinha vergonha de atender o telefone, porque sabia que era uma cobrança. Eu estava ali quando você sorriu na frente de todos, mas por dentro estava partido, cansado, exausto de lutar contra uma maré que parecia nunca mudar. E foi exatamente por isso que eu organizei esta noite para você. Porque há um milagre financeiro com o seu nome escrito nele, e ele está sendo liberado agora. Não amanhã, não na semana que vem, não quando as circunstâncias mudarem. Agora, esta noite. Enquanto você assiste a este vídeo, enquanto você respira, enquanto o seu coração bate, eu estou movendo coisas no mundo espiritual que vão se manifestar no mundo natural, de uma forma que vai fazer você chorar de gratidão. Mas preciso que você não vá embora. Preciso que você fique até o final, porque cada capítulo deste vídeo é uma camada que eu coloquei especialmente para você. Cada palavra foi escolhida por mim para desmantelar o que o inimigo construiu na sua mente ao longo dos anos. A mentira de que você não merece, a mentira de que não vai mudar, a mentira de que Deus esqueceu de você. Essas mentiras terminam hoje. Fica comigo, assiste até o final, porque o que você vai ouvir aqui vai mudar a sua história. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o meu e-book, 21 dias de provisão e paz financeira com Deus, foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado. Não perca! Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso que você pare tudo o que está fazendo e preste atenção nessas palavras com todo o coração que você tem. Esta noite não é uma noite comum. Pode parecer uma noite igual às outras para os seus olhos naturais. O mesmo quarto, a mesma cama, o mesmo telefone na mão, o mesmo cansaço acumulado de um dia que foi pesado demais. Mas o que está acontecendo no mundo espiritual, enquanto você assiste a este vídeo, é algo que transcende completamente a sua capacidade de enxergar com os olhos físicos. Esta noite, o céu se moveu por você. E quando eu digo que o céu se moveu, eu não estou usando uma figura de linguagem bonita para fazer você se sentir bem. Eu estou descrevendo uma realidade espiritual concreta, viva e urgente. Há movimentações acontecendo nas dimensões invisíveis que têm o seu nome escrito nelas.
Há decretos sendo assinados no trono da graça com a sua situação financeira como tema central. Há anjos sendo enviados com tarefas específicas que envolvem a sua vida, a sua casa, as suas finanças, o seu futuro. Você precisa entender que eu não sou um Deus que observa de longe com indiferença enquanto os meus filhos sofrem. Eu sou um pai. E como todo pai que ama de verdade, quando eu vejo um filho meu sofrendo, especialmente quando esse sofrimento veio de injustiças, de ataques espirituais, de circunstâncias que foram além do que você podia controlar, eu me movo, eu ajo, eu intervenho. E esta noite, a minha intervenção na sua vida financeira está acontecendo de uma forma que vai marcar um antes e um depois na sua história. Pense bem no que aconteceu nas últimas semanas. Talvez você tenha passado por um período especialmente difícil. Talvez as notícias que chegaram foram as piores possíveis. Uma dívida que aumentou, um emprego que não saiu, uma proposta que caiu, uma conta que venceu antes do salário. Talvez você tenha chegado ao ponto de questionar se as coisas alguma vez vão mudar, se vale a pena continuar orando, se eu realmente ouço quando você clama. E foi exatamente nesse ponto de quase desistência, nesse momento em que a sua fé estava sendo testada no limite, que eu decidi agir. Porque é assim que eu funciono. Eu não apareço quando tudo está bem e você não precisa de mim. Eu apareço no momento exato em que a situação parece impossível, porque é nesse momento que a minha glória pode se manifestar de forma mais completa. É nesse momento que, quando o milagre acontece, não tem como negar que fui eu. Não tem como atribuir à coincidência, ao esforço humano, à sorte. Quando eu entro numa situação impossível e a transformo, todo mundo que estava do lado de fora vendo sabe que aquilo veio do alto. E essa é a testemunha que vai sair da sua vida. A testemunha de uma virada sobrenatural tão clara, tão evidente, tão impossível de explicar humanamente, que as pessoas ao seu redor vão perguntar o que aconteceu. E você vai poder olhar nos olhos delas e dizer com certeza, com segurança, com a voz firme de quem viveu e sabe: foi Deus, foi Ele quem fez. Eu não sabia como, mas Ele sabia. Agora, para que você compreenda a profundidade do que esta noite representa, preciso que você entenda uma coisa sobre o tempo de Deus. Há momentos na sua jornada espiritual e financeira que são chamados de momentos de Kairos. Esse é um conceito bíblico que descreve não o tempo cronológico, o tempo do relógio, mas o tempo perfeito, o momento oportuno, a janela divina que se abre para que algo extraordinário aconteça. E esta noite, para você, é um momento de Kairos. É a sua janela, é a sua abertura divina. Você não chegou até este vídeo por acidente. A sequência de eventos que te trouxe até aqui, as buscas que você fez, os vídeos que você assistiu, as orações que você fez esta semana, a inquietação que você sentiu no coração que fez você continuar procurando uma palavra. Tudo isso foi orquestrado por mim para te posicionar exatamente aqui, exatamente agora, para receber o que eu estou prestes a soltar sobre a sua vida. E o que eu estou soltando não é pequeno, não é um alívio temporário, não é uma melhora gradual que você vai perceber daqui a meses. O que eu estou liberando esta noite é uma transformação, uma reviravolta, um giro de 180 graus na direção que a sua situação financeira vinha tomando. O que estava descendo vai começar a subir. O que estava se fechando vai começar a se abrir. O que estava sendo subtraído vai começar a ser multiplicado. Mas preciso que você permaneça nesta conversa. Preciso que você não deixe o inimigo colocar distrações agora. O celular tocando, o pensamento de que você tem outras coisas a fazer, a voz que diz: isso não é para mim, ou eu já ouvi esse tipo de coisa antes e não aconteceu nada. Cale essa voz. Essa voz não é sua.
Essa voz é do adversário que sabe que se você ficar até o final deste vídeo, algo vai se quebrar na sua vida de uma vez por todas. Esta noite é diferente. O céu se moveu por você e o que começou a ser liberado não pode ser detido. Escreva nos comentários: esta noite é minha noite de milagre. Meu amado filho, minha amada filha, eu sei o que está passando pela sua cabeça agora mesmo. Você está ouvindo sobre esse milagre financeiro, sobre essa noite especial, sobre tudo que o céu está preparando para você. E em algum lugar no fundo da sua mente, uma voz pequena, mas insistente está dizendo: porque exatamente eu seria escolhido para receber um milagre? Quem sou eu para merecer isso? E é exatamente essa pergunta que eu preciso responder agora, porque a sua resposta a essa pergunta é o que vai determinar se você vai conseguir receber tudo o que eu estou liberando ou se vai deixar escapar por entre os dedos por não se sentir digno. Primeiro, você não foi escolhido porque é perfeito. Você não foi escolhido porque nunca errou, porque nunca duvidou, porque a sua fé é inabalável e a sua vida é um exemplo impecável. Não, você foi escolhido porque você é meu filho. E essa é a razão mais poderosa, mais sólida, mais inabalável que existe. Não há nada que você possa fazer para merecer mais ou para merecer menos o amor de um pai. Você é meu filho, esse é o seu título, esse é o seu acesso. Mas há mais do que isso. Você foi escolhido também porque eu olhei para a sua trajetória. E não apenas para os últimos meses, mas para os últimos anos. E vi algo que nem você mesmo conseguiu enxergar claramente. Vi fidelidade, vi persistência. Vi uma pessoa que, mesmo no meio de toda a dificuldade, não largou a fé completamente. Pode ter vacilado, pode ter tremido, pode ter passado noites questionando, mas não largou, continuou. E essa persistência silenciosa, essa fé que se recusou a morrer, mesmo quando tudo parecia confirmar que não havia saída, isso foi visto por mim e isso foi registrado. Há um princípio que opera no reino de Deus que o mundo não entende. A semente precede a colheita, e há uma semente que você plantou que o mundo não viu, que seus amigos não viram, que sua família não viu, mas eu vi. A semente do sacrifício quando você deu mesmo não tendo. A semente da oração quando você orou mesmo sem ver resposta. A semente da esperança quando tudo ao seu redor dizia que era inútil esperar. Essas sementes não se perdem. Elas crescem no solo do tempo de Deus. E quando chegam ao ponto de colheita, produzem de forma desproporcional ao que foi plantado. Você plantou em lágrimas. E a minha palavra diz que quem planta em lágrimas vai colher em alegria. Essa não é uma promessa vaga, é uma lei espiritual. E a lei está sendo cumprida agora, na sua vida, nesta noite. Mas há outro motivo pelo qual você foi especificamente selecionado para receber este milagre esta noite. E eu preciso ser honesto com você sobre isso, porque esse motivo vai mudar a forma como você carrega o que está prestes a receber. Você foi escolhido porque o que vai acontecer na sua vida financeira não é só para você, é para ser uma testemunha. É para ser uma demonstração do poder de Deus para pessoas ao seu redor que estão assistindo sem que você saiba. Sua família que duvidou, seus amigos que acharam que você era ingênuo por continuar crendo, seus conhecidos que viram você passar pelas dificuldades e se perguntaram em silêncio onde estava Deus. Quando a sua virada acontecer, e ela vai acontecer, isso não é uma possibilidade, é uma certeza. Essas pessoas vão ver, e o que elas vão ver vai plantar uma semente de fé nas vidas delas. Você vai ser, sem querer, sem planejar, um instrumento de testemunho. O milagre que vai acontecer com você vai alcançar pessoas que você nem imagina. Isso significa que carregar esse milagre é uma responsabilidade.
Não é só para você gastar, para você desfrutar, para você resolver seus problemas imediatos. Embora tudo isso seja legítimo e parte do plano, é também para você ser generoso, para você lembrar de onde veio, para você não esquecer a dor que sentiu quando estava no fundo, para que quando você subir, possa estender a mão para quem ainda está lá. Você foi escolhido porque eu confio em você com esse milagre. Porque eu sei o que você vai fazer com ele. Porque eu conheço o coração que bate dentro do seu peito. Um coração que, por trás de toda a ansiedade e de todo o medo financeiro, é um coração bom, generoso, que se importa com os outros. E esse tipo de coração merece abundância, porque esse tipo de coração usa a abundância para o bem. Então, quando aquela voz voltar dizendo, "Por que eu?", você responde com firmeza, "Porque eu sou filho de Deus. Porque eu persisti quando poderia ter desistido. Porque Deus confia em mim com o que Ele está prestes a soltar na minha vida. E porque o que vai acontecer comigo vai além de mim. Vai tocar outros." Essa é a sua resposta. E essa resposta precisa ser dita com convicção, porque é a verdade. Meu querido filho, minha querida filha, eu quero que você feche os olhos por um momento. Só um momento, e pense em uma porta específica da sua vida financeira que você tentou abrir várias vezes e encontrou fechada. Pode ser uma oportunidade de emprego que não saiu, uma proposta de negócio que caiu, um crédito que foi negado, um cliente que não apareceu, uma promoção que foi para outra pessoa, um projeto que não decolou, uma porta que você bateu e bateu e bateu, e ela não abriu. Agora eu preciso que você ouça isso com toda a clareza possível. Aquela porta não estava fechada porque você não era bom o suficiente. Não estava fechada porque você não se esforçou o suficiente. Não estava fechada porque o universo conspira contra você ou porque você tem um destino ruim. Aquela porta estava fechada porque havia uma guerra espiritual acontecendo e o inimigo tinha colocado bloqueios invisíveis, espirituais, que operam por trás das circunstâncias físicas que você enxerga. Mas aqui está o que o inimigo não sabia quando colocou esses bloqueios. Ele não estava impedindo para sempre, ele estava apenas atrasando. E todo atraso que o inimigo provoca no tempo de Deus serve a um propósito maior. O de fazer o milagre ser ainda mais impactante, ainda mais inquestionável, ainda mais glorioso quando finalmente acontece. O inimigo fechou as portas pensando que estava te vencendo. Mas o que ele fez, na verdade, foi deixar o milagre acumular pressão do outro lado. E agora, quando eu abro, aquela porta vai abrir com uma força e uma velocidade que vai te surpreender. Eu sou o Deus que abre portas que nenhum homem pode fechar. Isso não é metáfora, é declaração de autoridade. Quando eu decreto que uma porta está aberta para você, não importa quem tentou fechá-la, não importa quantos documentos disseram não, não importa quantas pessoas te negaram acesso, não importa qual foi o histórico de rejeições que você carrega, a porta abre. Ponto. Não há força no universo com autoridade suficiente para contradizer o decreto de Deus sobre a sua vida. E esta noite eu estou decretando a abertura das portas fechadas da sua vida financeira. Vou ser específico com você sobre o que isso significa na prática. Porque eu não quero que você ouça palavras bonitas e não entenda o que elas representam no seu dia a dia. Abertura de portas financeiras significa aquele contato que nunca respondeu, vai responder. Aquela vaga que parecia impossível vai se materializar de uma forma que você não esperava. Aquele negócio que estava estagnado vai receber um sopro de vida novo. Aquela ideia que você tinha e nunca conseguiu colocar em prática vai encontrar o recurso, a conexão, a pessoa certa, o momento certo para sair do papel. Aquele dinheiro que estava preso em algum lugar, numa disputa,
numa dívida que alguém te devia, numa situação travada, vai começar a se mover. Abertura de portas também significa conexões que você não esperava. Há pessoas que eu já posicionei na sua rota. Pessoas que têm o que você precisa, seja conhecimento, seja capital, seja uma oportunidade, seja uma indicação, e que vão cruzar o seu caminho nos próximos dias de uma forma que vai parecer casual, mas que foi orquestrada por mim. Não ignore essas conexões quando elas chegarem. Não as descarte como coincidência. Reconheça a minha mão e aproveite as janelas que eu estou abrindo. Há também portas internas que estão sendo abertas nesta noite, e essas, às vezes, são as mais importantes. Portas de clareza mental, portas de criatividade, portas de sabedoria financeira. Há coisas que você não conseguia enxergar por conta do peso emocional que a situação financeira estava provocando. E quando a mente está sobrecarregada pelo medo e pela ansiedade, ela fecha. Ela não consegue pensar com criatividade, não consegue enxergar soluções, não consegue perceber oportunidades que estão bem na sua frente. Mas esta noite, enquanto eu falo com você, estou também abrindo essas portas internas. Estou removendo o véu da angústia para que você possa começar a enxergar com mais clareza o caminho que está diante de você. Quero que você entenda também que abertura de porta não significa que você vai ficar parado e tudo vai cair do céu sem que você mova um dedo. Deus abre portas, mas você precisa atravessá-las. O milagre que eu estou liberando vai se manifestar em oportunidades, e oportunidades exigem que você as reconheça e haja. Quando a porta abrir, não fique parado do lado de fora pensando se merece entrar. Entra com confiança, com fé, com a certeza de que foi eu quem abri e, portanto, tudo que está do outro lado foi preparado por mim para você. As portas que estavam fechadas estão sendo abertas agora. Esta é a declaração desta noite sobre a sua vida. Receba com fé. Escreva nos comentários: minhas portas estão abertas em nome de Jesus. Meu amado filho, minha amada filha, preciso falar com você agora sobre algo que a maioria das pessoas prefere não encarar de frente, porque é mais confortável acreditar que as dificuldades financeiras são puramente resultado de circunstâncias, de economia, de azar, de escolhas ruins. E sim, às vezes circunstâncias e escolhas têm o seu papel, mas há algo mais acontecendo na vida de muitos dos meus filhos que estão travados financeiramente. Algo que opera nas sombras, que trabalha nos bastidores, que usa exatamente as circunstâncias e as escolhas como veículos para um propósito destrutivo mais profundo. Há um inimigo da sua alma, e esse inimigo não se importa com você como pessoa. Ele se importa em impedir que você cumpra o propósito que eu coloquei dentro de você. Ele sabe que um filho de Deus, financeiramente estável, próspero, abundante, é uma ameaça para o reino das trevas. Um filho de Deus que tem recursos pode financiar o reino de Deus, pode ajudar famílias, pode sustentar ministérios, pode ser generoso de uma forma que impacta vidas ao redor. E isso o inimigo não quer. Então, ele ataca exatamente no ponto mais estratégico: as finanças. O ataque financeiro espiritual tem características específicas e quero que você pense enquanto eu falo se você reconhece alguma dessas características na sua trajetória. O dinheiro some sem explicação clara. Você ganha, mas nunca sobra, como se houvesse um buraco por onde tudo escoa. Oportunidades chegam, mas algo sempre impede que se concretizem. No último momento, algo dá errado. Há um padrão de repetição. Você resolve uma dívida e surge outra. Você avança um passo e recua dois. Há uma sensação de estar correndo numa esteira, muito esforço, muito movimento, mas sem sair do lugar. Há sonhos financeiros que parecem estar sempre um passo à frente, nunca alcançáveis. Se você se reconheceu em algum desses padrões, então precisa ouvir o que eu tenho a te dizer agora.
Isso não é o seu destino, isso é um ataque, e ataques têm fim. Especialmente quando o pai dos exércitos se levanta em defesa do seu filho. O inimigo tentou roubar o que era seu, mas não conseguiu. Ele tentou destruir a sua prosperidade, mas não conseguiu. Ele tentou fazer você desistir, baixar a cabeça, aceitar a escassez como destino permanente, mas não conseguiu. Porque aqui você está, ainda em pé, ainda buscando, ainda clamando, ainda com fé suficiente para assistir a este vídeo e acreditar que há uma palavra de Deus para a sua vida esta noite. Isso é vitória. Mesmo sem perceber, você venceu cada tentativa do inimigo de te fazer desistir completamente. E agora eu entro em cena de uma forma diferente. Há um princípio na minha palavra que diz que o ladrão que é pego tem que restituir o que roubou em 7 vezes. Isso não é apenas uma lei jurídica antiga, é um princípio espiritual que opera no reino de Deus. Tudo que o inimigo te roubou, anos de prosperidade, oportunidades perdidas, recursos que escoaram, sonhos que foram adiados, tudo isso está sujeito à lei da restituição. E quando eu decreto restituição sobre uma vida, o que volta não é igual ao que foi tirado. Volta multiplicado. Volta com juros do céu. Volta com uma abundância que corresponde não apenas ao que foi perdido, mas ao que deveria ter crescido durante o tempo em que ficou retido. Esta noite, eu decreto restituição sobre a sua vida financeira. Tudo que o inimigo tentou roubar e que ele não conseguiu destruir completamente porque a minha proteção estava sobre você mesmo quando você não sabia, está sendo devolvido com acréscimo, com juros, com a marca da mão de Deus. Mas quero que você faça algo enquanto ouve isso. Quero que você solte a mágoa, solte a amargura. Solte o ressentimento pelas circunstâncias difíceis que você passou. Não porque o que aconteceu não foi injusto, às vezes foi injusto mesmo, mas porque carregar mágoa é como tentar receber água nova num recipiente que está cheio de água suja. O recipiente precisa ser esvaziado primeiro. Solte o peso do passado, a raiva pela situação, o ressentimento contra pessoas que possam ter contribuído para as suas dificuldades. Solte tudo isso nas minhas mãos. Eu cuido disso. Você fica com as mãos livres para receber o que está vindo. O inimigo tentou, mas não conseguiu te derrubar. E agora, o que ele tentou destruir vai ser restaurado com uma força que ele não tem como impedir. Meu querido filho, minha querida filha, preciso parar aqui neste capítulo e falar com você de uma forma diferente, menos sobre o que está por vir e mais sobre o que você já passou. Porque antes de eu te falar sobre o futuro, preciso que você saiba que o passado não passou despercebido por mim. Cada detalhe, cada momento, cada noite. Eu vi quando você chegou em casa depois de um dia exaustivo de trabalho. E a primeira coisa que fez foi sentar à mesa com as contas na mão, tentando fazer as contas fecharem. E elas não fechavam. Eu vi a expressão no seu rosto, aquela mistura de cansaço e desespero que você tenta esconder de todos, mas que você mesmo sente por dentro como um peso físico no peito. Eu estava ali, sentado do seu lado invisível para os seus olhos, mas presente de uma forma mais real do que qualquer coisa que você consegue tocar. Eu vi as noites em que você não conseguiu dormir, em que você ficou na cama com os olhos abertos, calculando, planejando, tentando encontrar uma saída em sua mente para uma situação que parecia não ter saída. Eu vi quando você pegou o telefone às 3 da manhã só para olhar o saldo bancário mais uma vez, como se o número fosse ter mudado magicamente. E sentiu aquele frio no estômago quando confirmou que não tinha mudado nada. Eu vi esse momento. E meu coração de pai sentiu junto com você. Eu vi quando você teve que dizer não para algo que seus filhos pediram. Ou quando teve que dar uma explicação que você nunca deveria ter precisado dar.
Não temos dinheiro para isso agora. E viu a reação nos olhos deles. Eu sei o quanto isso dói de uma forma diferente de qualquer outra dor. Porque não é só a sua privação. É a sensação de estar falhando com quem você mais ama. E essa é a dor mais profunda que existe para um pai, para uma mãe. Eu sei. Eu senti. Eu vi as orações que você fez no banheiro, com a torneira aberta para ninguém ouvir você chorar. Eu vi as orações silenciosas que você fez com os olhos fechados enquanto estava no transporte público, indo para o trabalho, pedindo um milagre, pedindo uma saída, pedindo que eu não deixasse faltar o essencial. Eu vi cada uma dessas orações. Elas não se perderam no ar. Elas subiram diretamente até mim. E cada uma delas chegou com o cheiro do incenso da fé genuína, a fé de quem ora mesmo sem certeza, de quem clama mesmo sem entender, de quem continua buscando mesmo quando a resposta demora. Eu vi quando você tentou se animar com mensagens positivas, com versículos, com vídeos de fé, e por um momento sentiu o ânimo, mas logo depois a realidade das circunstâncias voltava e o ânimo sumia de novo. Eu vi essa batalha interna entre a fé e o que os seus olhos enxergavam. E quero que você saiba, continuar nessa batalha sem desistir completamente, sem largar tudo e se fechar para mim, isso foi heróico. Você talvez não veja assim, mas eu vejo. E eu vi também as vezes em que você errou, as escolhas financeiras que, em retrospecto, você sabe que não foram as melhores. Às vezes em que o medo te fez tomar decisões precipitadas. Às vezes em que a esperança de uma saída rápida te levou a um caminho que complicou mais a situação. Eu vi isso também. E não estou aqui para te julgar por isso. Estou aqui para te dizer que nenhum erro que você cometeu é grande demais para impedir o plano que eu tenho para a sua vida. Nenhum. O meu plano não depende da sua perfeição. Depende da minha graça, e a minha graça é suficiente. O que eu quero que você entenda profundamente, de uma forma que alcance mais do que o seu intelecto, que alcance o seu coração, o lugar onde as suas crenças mais profundas sobre si mesmo moram, é isso. Você nunca foi invisível para mim. Não há um único momento da sua vida, nem os mais obscuros, nem os mais solitários, nem os que você mais se envergonha, em que você esteve sozinho. Eu estava lá, sempre estive. E tudo que eu vi, cada lágrima, cada oração, cada noite sem dormir, cada sacrifício silencioso, cada ato de fé que você praticou mesmo tremendo, tudo isso foi visto, foi registrado e está sendo agora convertido em resposta, em milagre, em virada. O sofrimento que você passou não foi em vão. Nunca é, quando está nas mãos de um Deus que sabe transformar cinzas em beleza. Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado, então vá lá e garanta o seu antes que acabe. Escreva nos comentários: Deus viu cada uma das minhas lágrimas e vai me restaurar. Meu amado filho, minha amada filha, amada. Chegou a hora de eu te falar diretamente sobre o que está sendo liberado sobre a sua vida financeira neste exato momento. E quero que você entenda que o que vou descrever não é fantasia espiritual, não é motivação vazia, não é otimismo religioso desconectado da realidade. É a declaração concreta do que o Pai está decretando sobre você agora. A virada financeira que você esperou, a que você orou pedindo, a que você sonhou nos momentos em que ainda conseguia sonhar, a que você quase parou de acreditar que chegaria, essa virada está sendo ativada esta noite. E quando eu uso a palavra ativada,
Estou descrevendo um processo espiritual real. É como se houvesse um interruptor que estava na posição de bloqueio sobre a sua vida financeira. E esta noite eu estou virando esse interruptor. E quando o interruptor é virado no espiritual, as coisas no natural começam a se mover. Deixa eu te explicar como essa ativação funciona na prática, porque quero que você esteja preparado para reconhecê-la quando começar a se manifestar. Primeiro, vai começar por dentro. Antes de qualquer mudança financeira ser visível no mundo externo, você vai começar a sentir algo diferente por dentro. Uma clareza, uma paz que não tem explicação diante das circunstâncias, uma capacidade de enxergar possibilidades onde antes você só via obstáculos, uma ideia que vai surgir que parece ter vindo do nada, mas que veio de mim, uma conversa que vai acontecer que vai abrir uma perspectiva nova. Esse é o primeiro sinal da virada sendo ativada, a mudança interna que precede a externa. Não subestime esses sinais internos. O mundo nos ensinou a só acreditar no que pode ser medido, contado, depositado em conta. Mas a verdade é que toda grande transformação começa no invisível antes de se manifestar no visível. A semente está sob a terra antes de brotar. A chuva está nas nuvens antes de cair. O milagre está no espiritual antes de se manifestar no natural. Quando você começar a sentir aquela clareza, aquela paz inexplicável, aquela ideia nova, não descarte. Reconheça, é o meu espírito preparando o terreno para o que está vindo. Segundo, as circunstâncias vão começar a se rearranjar. Isso pode acontecer de formas que parecem aleatórias, mas que têm a minha assinatura nelas. Uma pessoa que você não via há tempos aparece e menciona algo que abre uma porta. Uma notícia que você não esperava chegar, chega de repente com uma informação relevante para a sua situação. Uma ideia que você tinha abandonado de repente parece ganhar nova vida através de uma série de acontecimentos que se conectam. O mundo ao seu redor começa a se reorganizar de uma forma que, quando você olhar para trás daqui a alguns meses, vai conseguir enxergar claramente a mão de Deus em cada detalhe. Terceiro, vai haver provisão vinda de fontes que você não esperava. Isso é importante. O meu jeito de prover não é sempre o mais óbvio. Não é sempre o emprego tradicional, o negócio esperado, o caminho que você estava tentando. Às vezes, eu provejo através de um caminho completamente diferente do que você estava olhando. Uma herança que aparece, um recurso que estava esquecido, uma oportunidade em uma área que você nunca considerou, uma solução criativa para uma dívida que parecia impossível de resolver. Esteja aberto. Não fique tão fixado em como você acha que a provisão deve vir, porque isso pode te fazer ignorar como ela realmente vai chegar. A virada financeira que você esperou é real. Ela não é um conceito vago. Ela tem endereço, o seu. Ela tem data. Esta noite é o começo. E ela tem garantia. A palavra de um Deus que nunca falha, que nunca mente, cujos decretos são imutáveis e cuja fidelidade não depende das circunstâncias humanas. O que você precisa fazer da sua parte? Continue em fé, continue esperando, continue agindo nas oportunidades que aparecerem. Continue declarando sobre a sua vida o que eu estou declarando agora. E continue grato, porque gratidão antecipada é uma das expressões mais poderosas de fé que existem. Agradecer antes de ver é dizer ao Pai: eu confio em Ti mesmo antes de poder confirmar com os meus olhos. A virada está ativada, e o que Deus ativa, ninguém para. Meu querido filho, minha querida filha. Este é um dos momentos mais poderosos deste vídeo, e preciso que você esteja completamente presente aqui. Presente em espírito, presente em fé, presente com o coração aberto. Porque o que vai acontecer neste capítulo não é apenas informação, é libertação. Há correntes invisíveis, mas que têm um peso muito real.
correntes que prendem muitos dos meus filhos numa condição de escassez, mesmo quando eles se esforçam, mesmo quando trabalham duro, mesmo quando oram e buscam a minha presença. Essas correntes não são feitas de ferro, são feitas de crenças, de padrões mentais herdados, de maldições financeiras que operam de geração em geração, de traumas que moldaram a forma como você se relaciona com o dinheiro, de medos profundos que sabotam inconscientemente cada oportunidade de prosperidade que chega. E esta noite eu estou aqui para quebrar essas correntes, uma por uma, no nome que está acima de todo nome. A primeira corrente que vou identificar é a da pobreza geracional. Muitos dos meus filhos cresceram em famílias onde o dinheiro era sempre escasso, onde a frase que mais ouviam era: "Não temos dinheiro, isso não é para nós, rico é os outros." Onde a prosperidade parecia pertencer a um mundo diferente, um mundo que não era o deles. E quando uma criança cresce ouvindo isso, quando um jovem é formado nesse ambiente, algo acontece nas camadas mais profundas da sua programação mental. A escassez começa a parecer normal. Começa a parecer o estado natural das coisas. E o que parece normal, o ser humano inconscientemente recria. Porque o familiar, mesmo que doloroso, é mais confortável do que o desconhecido. Você pode estar preso nessa corrente sem perceber. Pode estar sabotando as suas próprias oportunidades de prosperidade porque, no fundo, uma parte sua não acredita que a prosperidade é para pessoas como você. Pode estar se autolimitando nos seus preços, nos seus pedidos, nas suas negociações, porque há uma voz lá no fundo dizendo que pedir demais é arrogância, que querer muito é ganância, que você deve se contentar com pouco. Essa corrente está quebrada. No nome de Jesus, o padrão de pobreza geracional sobre a sua vida está cortado agora. Você não está mais sujeito ao teto financeiro que a sua família de origem viveu. Você é um filho do rei. E o rei não cria filhos destinados à escassez. A herança do reino é abundância, e essa herança é sua. A segunda corrente é a do medo de prosperar. Isso parece contraditório. Como alguém pode ter medo de prosperar se tudo que quer é sair da dificuldade? Mas esse medo existe e é mais comum do que parece. É o medo de que, se você prosperar, vai se tornar uma pessoa diferente, vai perder os seus valores, vai se afastar de Deus, vai se tornar arrogante como aquelas pessoas que você criticava quando tinha menos. É o medo de que, se você tiver dinheiro, vai atrair inveja, vai ter que lidar com pessoas querendo algo de você, vai ter problemas que hoje não tem. É o medo de que não vai saber administrar e vai perder tudo de qualquer forma. Esses medos parecem racionais, mas são sabotadores. São correntes que impedem que você se permita prosperar completamente. E essa corrente também está quebrada agora. Você pode prosperar e continuar sendo quem você é. Pode ter abundância e continuar humilde. Pode ser próspero e continuar perto de mim. Na verdade, a prosperidade que vem de mim te aproxima de mim, porque você sabe de onde veio e caminha com gratidão. A terceira corrente é a da comparação destrutiva. Olhar para quem tem mais e sentir que você está atrasado. Que o seu vizinho, o seu colega, o seu amigo das redes sociais está na frente e você está sempre atrás. Essa comparação produz um tipo de ansiedade que paralisa, porque ao invés de focar no seu caminho, no seu processo, no que eu estou construindo especificamente para a sua vida, você fica olhando para o caminho do outro e se sentindo inadequado. Essa corrente está quebrada. A prosperidade que eu tenho para você não é comparável com a de ninguém. É personalizada, é do tamanho do seu propósito, e o seu propósito é único. Correntes quebradas, escassez desfeita, abundância decretada. Escreva nos comentários:
Toda corrente de escassez sobre minha vida está quebrada. Meu amado filho, minha amada filha, preciso revelar algo para você agora, que vai mudar a forma como você se enxerga perante o Pai. Existe no reino espiritual o que posso chamar de livro da provisão divina. O registro dos filhos de Deus, sobre os quais foi decretada a abundância, sobre os quais a provisão sobrenatural foi prometida, sobre os quais o plano do Pai inclui prosperidade que vai além do esforço humano. E o seu nome está escrito nesse livro, não como resultado de mérito, não porque você conquistou o direito através de perfeição ou de obras, mas porque você é meu filho, e eu, como pai, decreto provisão sobre os meus filhos. Não é uma bênção para alguns e não para outros. Não é um prêmio que alguns ganham e outros perdem. É uma herança. E herança pertence aos filhos, todos os filhos, independentemente de quão bem ou mal eles estejam se saindo num determinado momento. Pense em como funciona uma herança humana. Quando um pai próspero deixa uma herança para os seus filhos, essa herança não é condicionada ao desempenho dos filhos na semana anterior. Não é negada porque um filho passou por dificuldades. Não é maior para o filho que esteve presente mais vezes e menor para o que esteve ausente. A herança é definida pelo amor do pai e pelo status de filho. Ponto. Agora multiplique isso ao infinito. Eu sou o pai de toda provisão, o dono de tudo que existe em toda a criação. O ouro e a prata são meus, o gado de 1000 colinas é meu, os recursos da terra são meus, as oportunidades e os talentos e os momentos favoráveis estão todos na minha mão. E você é meu filho. Isso significa que a herança que está disponível para você transcende qualquer riqueza que o mundo humano pode oferecer. Seu nome está no livro da provisão. Isso significa que a provisão não tem que ser rogada indefinidamente, como se eu fosse um Deus relutante que precisa ser convencido a ajudar. A provisão já foi decretada. A questão não é se ela vai vir, é se você vai se posicionar para recebê-la. E posicionar-se para receber a provisão divina envolve algumas coisas práticas e espirituais que quero abordar agora. Posicionar-se para receber começa com identidade. Quando você acorda de manhã e começa o seu dia, qual é a visão que você tem de si mesmo? Você se vê como alguém que está lutando para sobreviver? Ou você se vê como filho do rei que está caminhando em direção à herança que é sua por direito? Essa diferença de perspectiva parece pequena, mas é enorme, porque ela determina as decisões que você toma, as oportunidades que você busca, a confiança com que você negocia, a fé com que você ora. Quem sabe quem é, age diferente de quem não sabe. Posicionar-se para receber envolve também alinhar a sua fala com o que está escrito no livro. Se o livro diz provisão, mas a sua boca diz escassez, se você passa o dia dizendo, não tenho, não vai dar, está difícil demais, nunca vai mudar, você está criando um conflito espiritual. A sua fala tem poder. As palavras que você declara sobre a sua vida têm peso no mundo espiritual. Não porque as palavras são mágicas, mas porque elas revelam o que você realmente acredita no coração. E o que você acredita no coração é o que você opera. Posicionar-se para receber também envolve ação. A provisão divina raramente cai do céu sem nenhuma participação sua. Ela se manifesta através da sua capacidade de enxergar e agir nas oportunidades que eu coloco na sua frente. Através da sua disposição de aprender, de crescer, de tentar coisas novas quando as antigas não estão funcionando. Através da sua coragem de dar passos de fé, mesmo quando a visão completa não está clara. O seu nome está no livro da provisão divina. Esta noite, você está sendo chamado a aceitar que isso é verdade sobre você, independentemente do que as suas circunstâncias dizem. A realidade espiritual precede a realidade natural. O que está escrito no livro do céu se manifesta na terra.
quando você crê, quando você declara, quando você age em fé. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos a um dos capítulos mais práticos e ao mesmo tempo mais poderosos deste vídeo, porque de nada adianta eu ter falado tudo que falei até aqui, sobre as portas abertas, sobre as correntes quebradas, sobre o seu nome no livro da provisão, se essa palavra não encontrar uma resposta ativa da sua parte. Fé sem ação é fé que não produz resultado. E o milagre financeiro que está sendo liberado sobre a sua vida precisa da sua fé em movimento para se manifestar completamente. Quero falar com você sobre 3 movimentos que precisam acontecer da sua parte: declarar, receber e agir. Esses 3 movimentos juntos são o que eu chamo de fé em movimento. A fé que não apenas assente intelectualmente, mas que se expressa de formas concretas no mundo real. O primeiro movimento é declarar. Declarar é muito mais do que repetir palavras positivas para se animar. Declarar é um ato espiritual de alinhamento. É você colocar a sua voz em concordância com o que eu já decretei sobre a sua vida. Quando você declara abundância sobre a sua vida, não porque já a vê, mas porque eu disse, você está exercendo uma das ferramentas mais poderosas que um filho de Deus tem. Você está essencialmente dizendo ao mundo espiritual, eu sei quem é o meu Pai, eu sei o que está escrito sobre mim, e eu estou de acordo com isso. Declarar também é importante porque confronta as mentiras que o inimigo instalou. Quando você fala a verdade de Deus em voz alta, mesmo que a sua voz trema, mesmo que uma parte de você ainda duvide, essa declaração cria um ambiente espiritual diferente. Cria um clima de expectativa e de fé que favorece a manifestação do milagre. Então, agora mesmo, enquanto você assiste a este vídeo, quero que você declare em voz alta, não apenas no coração, mas com a boca, com a sua voz saindo no quarto onde você está. Eu declaro que sou filho de Deus e que a provisão divina é a minha herança. Eu declaro que as portas fechadas da minha vida financeira estão sendo abertas agora. Eu declaro que toda corrente de escassez sobre minha vida está quebrada. Eu declaro que o milagre financeiro que Deus prometeu para mim está sendo manifestado agora. Em nome de Jesus. Fale isso. Fale de novo. Fale com convicção. Porque a declaração que você faz hoje está preparando o terreno para o que vai vir amanhã. O segundo movimento é receber. Receber é um ato que parece passivo, mas que na verdade exige uma postura ativa do coração. É a abertura consciente para aceitar o que eu estou trazendo. E há coisas que impedem as pessoas de receber, mesmo quando a provisão está disponível. O sentimento de indignidade, a dificuldade de aceitar ajuda ou graça, a tendência de autossabotagem, o hábito de minimizar bênçãos quando chegam. Receber significa que quando uma oportunidade chegar, você não vai ficar encontrando motivos para ela não funcionar. Quando uma ideia surgir, você vai anotá-la e levá-la a sério. Quando uma conexão aparecer, você vai cultivá-la. Quando um recurso chegar de uma fonte inesperada, você vai agradecer sem se perguntar se você merecia. Receber é estar com as mãos abertas, não fechadas pelo medo, não cruzadas pela desconfiança, mas abertas com a postura de quem espera o que o Pai prometeu. O terceiro movimento é agir. E aqui é onde muitas pessoas travam, porque esperam que a fé seja uma postura de espera passiva. Mas fé bíblica, fé que move montanhas, é uma fé que age. Noé não esperou a chuva para começar a construir o barco. Abraão não esperou a garantia completa para começar a caminhar. Pedro não esperou estar absolutamente certo antes de sair do barco para caminhar sobre as águas. Eles agiram antes de ver o resultado completo, e a ação deles foi o que permitiu que o milagre se manifestasse. Agir no seu contexto financeiro significa começar. Fazer o primeiro passo, mesmo que pequeno.
buscar a informação que falta, fazer a ligação que você adiou, iniciar a conversa que você evitou, escrever o plano que ficou só na sua cabeça, aprender o que você precisa aprender, dar o passo que você sabe que precisa dar, mas estava esperando se sentir mais confiante para dar, porque a confiança vem depois da ação, não antes. Declare, receba, haja. Esses 3 movimentos, praticados consistentemente com fé no Pai que prometeu, são o que vai transformar o decreto espiritual desta noite em realidade financeira no mundo natural. Escreva nos comentários: eu declaro, recebo e ajo com fé. Meu milagre está chegando, meu amado filho, minha amada filha. Chegamos ao capítulo final deste vídeo e antes de eu dizer qualquer outra coisa, preciso que você faça uma coisa agora mesmo, para tudo, para o pensamento que está correndo na sua mente, para a lista de preocupações que está sempre ativa na sua cabeça, para a voz que fica calculando, planejando, tentando encontrar saídas, para tudo isso por um momento e simplesmente respira, respira fundo. Porque o que eu tenho para te dizer neste capítulo é a palavra mais importante que você vai ouvir hoje. E ela precisa ser recebida com o coração aberto, não com a mente sobrecarregada. Esta é a noite da sua virada. Eu sei que você já ouviu promessas antes. Eu sei que já houve momentos em que a esperança acendeu forte dentro de você. Numa pregação, numa oração, num momento de adoração. E você sentiu que ia mudar, que desta vez era diferente, que o milagre estava ali na esquina. E depois o tempo passou. E as circunstâncias não se moveram na velocidade que você esperava. E a esperança que tinha acendido foi sendo apagada lentamente pelo peso da rotina, das contas, das cobranças, da realidade que insistia em ser a mesma. E você foi guardando a esperança com mais cuidado, como quem já se queimou e aprendeu a não se aproximar tanto do fogo para não se machucar de novo. Eu entendo isso. E não estou aqui para criticar essa cautela. Ela é humana. Ela é compreensível. Ela é a resposta natural de um coração que foi forjado na espera prolongada. Mas precisou que você entenda algo fundamental sobre por que esta noite é diferente de todas as outras vezes que você sentiu esperança e ela não se concretizou da forma que você esperava. As outras vezes não foram promessas falsas, não foram momentos desperdiçados, não foram experiências sem sentido. Cada vez que você se aproximou de mim em busca de resposta, algo estava acontecendo. Mesmo que você não pudesse ver, cada oração estava construindo algo. Cada ato de fé estava preparando algo. Cada momento de persistência estava amadurecendo algo dentro de você e posicionando algo no mundo espiritual. Imagine uma árvore frutífera. Quando você planta a semente, não vê nada por um longo tempo. O solo parece vazio. O esforço de regar parece inútil porque nada aparece. Mas embaixo da terra, raízes estão se formando. Estrutura está sendo construída. A árvore está crescendo numa dimensão que o olho não alcança. E quando ela finalmente aparece, ela aparece com uma força e uma solidez que só é possível por conta de todo o processo invisível que aconteceu antes. Você foi essa árvore sendo formada embaixo da terra durante todo esse tempo. E esta noite, filho, esta noite, filha, a árvore está brotando. O que estava invisível está prestes a se tornar visível. O que estava sendo construído nas dimensões espirituais está prestes a se manifestar nas dimensões naturais da sua vida. E eu preciso te explicar por que esta noite especificamente. Porque não foi há 6 meses, porque não vai ser daqui a 6 meses, porque é agora. Há um conceito que está presente desde o início da criação, o conceito de tempo perfeito. Não existe na linguagem de Deus a ideia de atraso sem propósito. Quando algo demora, é porque há um motivo para a demora. Quando a resposta não vem imediatamente,
É porque a resposta imediata traria uma versão menor do que está sendo preparado. O Lázaro que ressuscita após 4 dias é mais glorioso do que o Lázaro que teria sido curado no primeiro dia. Porque a ressurreição de 4 dias não tem como ser explicada por nenhuma outra razão além do poder de Deus. O povo de Israel que atravessa o Mar Vermelho tem uma testemunha mais poderosa do que o povo que teria passado por uma estrada comum. Porque a travessia impossível grava na memória de uma nação inteira que o seu Deus é sobrenatural. A demora na sua vida financeira não foi abandono, foi preparação para um testemunho mais poderoso. E esta noite, o Pai decide que a preparação está completa, que você está no ponto certo, que o milagre que vem agora vai ser da dimensão certa para contar, para testemunhar, para impactar não só a sua vida, mas as vidas ao seu redor. Agora quero falar com você de forma muito específica sobre o que esta virada vai parecer na prática. Porque é importante que você saiba o que observar, o que não ignorar, o que reconhecer como a mão de Deus se movendo. A virada financeira que está sendo ativada esta noite vai começar por mudanças que podem parecer pequenas, mas que têm um peso desproporcional. Uma conversa que abre uma perspectiva que você não tinha. Uma ideia que surge durante a madrugada com uma clareza que você nunca tinha sentido antes sobre aquele assunto. Um encontro que parece casual, mas que te conecta com alguém que tem exatamente o que você precisava. Seja uma informação, seja uma oportunidade, seja um recurso. Um caminho que se fecha de uma forma que no momento parece um problema, mas que, quando você olhar para trás daqui a algumas semanas, vai perceber que foi eu te redirecionando para algo melhor. Preste atenção nessas coisas pequenas. O inimigo quer que você ignore os pequenos sinais de que Deus está se movendo, porque sabe que se você ignorar os começos, você vai perder o momentum. Não ignore. Quando a ideia vier, escreve. Quando a conversa acontecer, aprofunda. Quando a conexão surgir, cultiva. Quando o caminho mudar, segue com fé em vez de resistir com medo. A virada também vai exigir que você tome decisões que demandam coragem. Há uma decisão que você sabe que precisa tomar. Você já sabe qual é. Ela está na sua mente agora mesmo enquanto eu falo. Uma decisão que você tem adiado por medo de errar, por insegurança, por não ter certeza se é o caminho certo. Eu estou te dizendo, é hora. Não estou dizendo que não haverá desafios no caminho. Estou dizendo que o passo de fé que essa decisão representa é o que vai destravar o próximo nível da provisão que eu tenho para você. A provisão, às vezes, está do outro lado do passo corajoso que você ainda não deu. E junto com a coragem, você vai precisar de sabedoria. Não apenas entusiasmo espiritual, que é real e importante, mas sabedoria prática para administrar o que vai chegar. Quero que você entenda, o milagre financeiro não é apenas o dinheiro chegando. O milagre completo é o dinheiro chegando e sendo administrado com sabedoria suficiente para que ele se multiplique, para que ele dure, para que ele sirva ao propósito para o qual foi liberado. Muitos dos meus filhos recebem provisão, mas não a administram com sabedoria e depois voltam ao mesmo ponto de dificuldade. Não será assim com você se você buscar, além da provisão, a sabedoria para administrá-la. Há uma ferramenta que eu coloquei disponível para você. Um caminho de 21 dias que pode te ajudar a organizar a sua mente, o seu coração e as suas ações em relação às finanças de uma forma prática e fundamentada na minha palavra. Não ignore essa ferramenta. Parte de agir em fé é usar os recursos que eu coloco na sua frente. Agora, filho, filha, quero que você faça algo comigo neste momento. Quero que você coloque a sua mão no seu peito, sobre o seu coração, e repita comigo em voz alta estas declarações. Fala com a boca, deixa o som sair.
porque esta declaração vai selar sobre a sua vida o que foi decretado neste vídeo. Eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. Eu sou herdeiro da provisão divina. Esta é a minha noite de virada. As portas fechadas da minha vida financeira estão abertas agora. Toda corrente de escassez sobre mim está quebrada. O meu milagre financeiro está liberado e eu o recebo com fé. Eu declaro que a partir desta noite, a minha trajetória financeira muda. Eu declaro provisão. Eu declaro abundância. Eu declaro paz financeira sobre a minha vida e sobre a minha família. Em nome de Jesus, amém. Fala isso de novo. Fala uma terceira vez. Porque cada vez que você fala, você está cravando mais fundo no seu espírito a certeza do que está sendo liberado. Você está criando um marco espiritual desta noite que vai se tornar um ponto de referência na sua história. Foi a partir daquela noite que as coisas começaram a mudar. E agora deixa eu te falar sobre os próximos dias, porque o milagre não termina quando este vídeo terminar. Ele começa aqui e se desdobra nos dias que vêm. E eu quero te preparar para esse desdobramento. Nos primeiros dias após esta noite, o inimigo vai tentar roubar o que você recebeu aqui. Vai tentar usar as circunstâncias. Uma conta que chega, uma notícia ruim, uma situação que parece contradizer tudo o que foi dito neste vídeo, para fazer você duvidar, para fazer você pensar: eu achei que ia mudar, mas está igual. Não caia nessa armadilha. O milagre que foi decretado esta noite não está sujeito à avaliação das circunstâncias dos próximos dias. Ele foi decretado pelo Pai Eterno e está sendo cumprido no tempo perfeito de Deus. As circunstâncias são temporárias. O decreto de Deus é eterno. Quando o inimigo vier com a dúvida, você vai pegar a memória desta noite. O que você sentiu aqui, o que você declarou, o que ressonou dentro de você enquanto ouvia, e vai usá-la como escudo. Eu sei o que Deus disse sobre mim naquela noite, e o que Deus disse não muda. Nos próximos dias, também mantenha uma postura de gratidão ativa. Agradeça antes de ver. Agradeça pelo milagre que está a caminho, como se já tivesse chegado. Essa gratidão antecipada não é auto-engano, é fé em sua forma mais madura. É a expressão de confiança absoluta no caráter de um Deus fiel. E cuide da sua vida espiritual neste período. Não se afaste da minha presença agora que a esperança foi renovada. É justamente agora, quando a fé está acesa, que a conexão precisa ser mantida forte. Ore, leia a minha palavra. Busque a minha presença não apenas quando precisar de algo, mas porque você gosta de estar comigo, porque a minha presença é o lugar mais seguro que existe para você. Meu filho, minha filha, esta é a noite da sua virada. O céu confirma, eu confirmo. O que foi liberado não pode ser detido. O que foi decretado não pode ser anulado. O que foi prometido pelo Pai fiel que nunca falhou vai se cumprir na sua vida de uma forma que vai te deixar sem palavras para descrever. Com lágrimas nos olhos que não são mais de dor, mas de gratidão, de espanto, de uma alegria profunda que vem de ver com os seus próprios olhos o Deus que prometeu cumprir. Guarda esta noite no seu coração. Ela vai ser o ponto de virada que você vai mencionar quando contar a sua testemunha. Foi numa noite que eu estava assistindo um vídeo cansado, cheio de dúvidas, mas ainda com um fio de fé, e Deus falou comigo. E a partir daquela noite tudo começou a mudar. Essa é a sua história sendo escrita agora. Esse é o capítulo da virada, e ele tem o seu nome. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 dias de provisão e paz financeira com Deus é mais do que um livro. É um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade.
Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua. Escreva nos comentários: esta é a minha noite de virada. Eu recebo o meu milagre agora em nome de Jesus. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao final deste vídeo. Mas antes de qualquer outra coisa, antes das chamadas para a ação, antes dos pedidos de curtida e inscrição, antes de qualquer coisa, eu preciso olhar diretamente para você através destas palavras e te dizer algo que talvez você não ouça com a frequência que deveria ouvir. Algo que não é motivação de palco, não é frase bonita para te animar temporariamente. É a verdade mais sólida que existe no universo. Eu te amo. Incondicionalmente, completamente, sem reservas, sem condições ocultas, sem uma lista de requisitos que você precisa cumprir antes de merecer esse amor. Eu te amo agora, com as suas dívidas, com os seus erros, com as suas dúvidas, com a sua fé imperfeita, com tudo que você esconde e com tudo que você mostra. Eu te amo desta forma que não muda com as circunstâncias, que não diminui com os seus fracassos, que não precisa ser conquistada com o seu desempenho. Esse amor é o fundamento de tudo que foi dito neste vídeo. E esse amor é a garantia de que o milagre financeiro que foi decretado esta noite é real. Agora, deixa eu recapitular o que o Pai declarou sobre a sua vida hoje, porque quero que cada palavra fique gravada na sua memória e no seu coração, para que você possa recorrer a elas nos momentos em que a dúvida tentar entrar. Eu declarei que esta noite é diferente, que o céu se moveu especificamente por você, que você não chegou a este vídeo por acidente, mas que foi conduzido até aqui por uma mão invisível que te ama demais para te deixar passar por mais tempo nessa situação, sem receber uma palavra direta do Pai. Eu declarei que você foi escolhido para receber este milagre, não por perfeição, mas por sonship, por ser filho, por ser filha. Não há título mais poderoso no universo do que ser filho do Deus vivo. E esse título é seu. Ninguém te tira. Eu declarei que as portas fechadas da sua vida financeira estão sendo abertas agora. Não gradualmente, não talvez, não com condições, estão sendo abertas. Portas de oportunidade, portas de provisão, portas de conexões divinas, portas de clareza e criatividade que estavam travadas pelo peso da angústia financeira. Abertas. No nome acima de todo nome. Eu declarei que o inimigo tentou roubar o que era seu, mas não conseguiu. E que tudo que ele tentou destruir está sujeito à lei da restituição divina. O que foi tirado volta multiplicado. O que foi atrasado chega com abundância proporcional ao tempo da espera. Eu declarei que cada lágrima que você chorou, cada noite sem dormir, cada oração murmurada no silêncio, cada sacrifício que você fez sem que ninguém visse, tudo isso foi visto por mim. Nada passou despercebido. E tudo isso está sendo agora convertido em resposta, em virada, em milagre. Eu declarei que a virada financeira que você esperou está sendo ativada esta noite, não como uma possibilidade vaga, mas como um decreto do Pai que tem autoridade sobre toda circunstância, toda dívida, toda porta fechada, toda situação travada na sua vida. Eu declarei que as correntes de escassez estão quebradas. A pobreza geracional, o medo de prosperar, a comparação destrutiva, os padrões de autossabotagem, tudo isso foi cortado no espiritual, e os efeitos dessa quebra vão ser sentidos progressivamente na sua vida real. Eu declarei que o seu nome está no livro da provisão divina, que a abundância não é uma exceção para alguns filhos favorecidos, mas a herança de todo filho que se posiciona para recebê-la. Eu declarei que fé sem ação não produz resultado. E te chamei a declarar, receber e agir, a agir nos passos que você sabe que precisa dar, a receber com as mãos abertas o que está vindo, a declarar com a boca o que você acredita no coração. E declarei que esta é a noite da sua virada. O céu confirma, eu confirmo,
Agora, filho, filha, preciso te pedir que você não deixe o que foi dito aqui se dissolver na correria do dia seguinte. O inimigo vai tentar usar o ritmo acelerado da vida para fazer você esquecer esta noite. Para fazer este vídeo se tornar apenas mais um conteúdo assistido e esquecido. Não deixa isso acontecer. Protege o que você recebeu aqui como se fosse um tesouro, porque é. Uma forma prática de proteger é agir imediatamente, não amanhã, agora. Antes de fechar este vídeo, antes de ir dormir, antes de colocar o telefone na mesinha e apagar a luz. Age agora, enquanto a palavra ainda está fresca, enquanto o coração ainda está aberto, enquanto o espírito ainda está sensível ao que foi dito. O que você pode fazer agora? Pode orar. Uma oração simples, do coração, entregando à minha mão as suas finanças, as suas dívidas, as suas esperanças, os seus medos. Pode escrever. Pega um papel e escreve a declaração que você fez neste vídeo e guarda em algum lugar que você vai ver. Pode compartilhar. Manda este vídeo para alguém que você sabe que precisa ouvir isso agora. Pode se comprometer consigo mesmo e comigo a agir no passo de fé que você sabe que está esperando ser dado. E pode baixar o e-book que está disponível no comentário fixado, porque o milagre espiritual e a sabedoria prática caminham juntos. O céu libera, mas a terra exige que você saiba administrar o que chega. O 21 dias de provisão e paz financeira com Deus foi colocado na sua rota desta noite não por acidente. É mais uma peça do que o Pai está montando na sua vida. Um guia prático, fundamentado na palavra, que vai te acompanhar nos próximos 21 dias, enquanto a virada que começou esta noite vai se desdobrando na sua realidade. Vai lá no comentário fixado. Garante o seu. Esta é a edição limitada e o link está disponível agora. Agora preciso te pedir também que demonstre o quanto este vídeo tocou a sua vida de formas muito simples e concretas. Deixa o like agora, não depois. Agora. O like não é apenas um botão, é a sua forma de dizer ao Pai: eu recebi, eu acredito, eu estou de acordo com o que foi dito sobre mim. É o seu amém em formato digital. E ele também ajuda este vídeo a chegar a mais pessoas que estão passando pelas mesmas dificuldades que você, que precisam desta mesma palavra, que estão numa noite difícil e precisam saber que o Pai não esqueceu delas. Compartilha este vídeo nos grupos de família do WhatsApp. Agora, antes de ir dormir. Você tem alguém na sua família que está lutando financeiramente. Você sabe quem é. Pode ser um irmão, uma irmã, um primo, um tio, seus pais, seus filhos adultos. Alguém que você ama que está passando pela mesma angústia que você passou. Compartilha este vídeo para essa pessoa. Não espera ela pedir, não espera o momento certo. O momento certo é agora. Você pode ser o instrumento que leva a palavra que vai mudar a noite e, quem sabe, a história de alguém que você ama. Compartilha também em grupos de amigos, grupos de oração, grupos de irmãos na fé, porque há pessoas ao seu redor que estão em noites escuras financeiramente e que precisam saber que o Pai tem uma palavra específica para elas esta noite. Você pode ser o canal. Você pode ser a mão que passa adiante o milagre. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, porque isto não é o fim. É o começo de uma jornada de mensagens do Pai para a sua vida. Há mais palavras vindo. Há mais capítulos desta história sendo escritos. Há mais revelações sobre provisão, sobre propósito, sobre identidade, sobre fé que vão ser compartilhadas neste espaço. E você não pode perder nenhuma delas, especialmente agora. Neste momento em que a virada está acontecendo e você precisa de cada palavra de sustento que o Pai tem para te dar.
Cada vídeo neste canal foi colocado aqui por mim como uma ferramenta para te manter firme, para te lembrar de quem você é, para te ajudar a atravessar cada fase deste processo de transformação financeira e espiritual, com a cabeça erguida e a fé intacta. Não perde o fio desta conversa que começou esta noite. Se inscreve, ativa o sininho, fica por perto e assiste o próximo vídeo que vai aparecer na tela agora. Ele não está ali por acaso. O pai já sabia qual seria a sua próxima necessidade quando este vídeo terminasse e colocou o próximo conteúdo exatamente no lugar certo para continuar te alimentando. Não fecha ainda. Assiste o próximo. Deixa a palavra continuar fluindo sobre a sua vida esta noite. Meu querido filho, minha querida filha, antes de fechar este vídeo, quero que você saiba de uma última coisa. Você não foi apenas um espectador desta mensagem. Você foi o destinatário dela. Cada palavra foi escrita com o seu rosto em mente. Cada declaração foi feita considerando a sua situação específica, mesmo que eu nunca tenha citado os seus números, o seu nome, os detalhes concretos da sua realidade. O Pai que conhece cada cabelo da sua cabeça e cada pensamento do seu coração, sabia exatamente o que você precisava ouvir esta noite e fez questão de que você chegasse até aqui. Você não é esquecido. Você não é ignorado, você não está sozinho nesta luta. Você tem um pai que se move nos bastidores da sua vida, que orquestra coincidências que não são coincidências, que posiciona pessoas e oportunidades no seu caminho, que decreta sobre a sua vida provisão e abundância com uma autoridade que nenhuma circunstância tem poder de anular. Esta noite marca o início de um novo capítulo. O capítulo da virada, o capítulo da provisão, o capítulo em que você vai olhar para trás e ver claramente a mão de Deus em cada detalhe que te trouxe até aqui e que vai te levar adiante. Vai em paz, vai em fé, vai com a certeza de quem sabe que o Pai está na frente, que o caminho já foi preparado, que o milagre já foi liberado e que tudo que está vindo é bom. Incrivelmente, surpreendentemente, gloriosamente bom. Eu te amo, filho. Eu te amo, filha. E esse amor é para sempre. Em nome de Jesus, que venceu, que reina, que provê, que restaura, está decretado sobre a sua vida. Provisão abundante, paz financeira, virada sobrenatural, milagre em movimento. Agora e para sempre. Amém. Escreva nos comentários: eu recebo meu milagre financeiro em nome de Jesus. Amém. Esta é a minha noite de virada.